que em 1927, Davidson e Germer fizeram um experimento de difração de elétrons. Horas. Pensem, se você está fazendo um experimento de difração de um feixe de elétrons, esses elétrons têm que ter uma característica de onda. Ao mesmo tempo, o George Thomson, que, por sinal, era filho do J.J. Thomson, fez também um experimento no mesmo ano de difração de raio-x por cristais. Isso deve ter sido muito legal, porque vocês imaginam o seguinte, o J.J. Thomson, pai, né, mediu a razão carga elétrica dividido pela massa do elétron e praticamente descobriu o elétron partícula. Aí vem o filho e faz 30 anos depois um experimento mostrando que elétrons têm um comportamento ondulatório. Mais recentemente, então já no final do século XX, começo do século XXI, conseguiram fazer, alguns grupos experimentais conseguiram fazer experimentos de interferência com coisas muito mais complicadas do que simplesmente elétron, próton, nêutron, né, átomos. Não, conseguiram fazer com moléculas com muitos átomos. Então, por exemplo, esse é um resultado que foi feito um experimento em 1999, fazendo difração, passando numa rede de difração, moléculas de, aquelas buckyballs, aquelas de 60 átomos de carbono. 60 átomos de carbono, gente, você tem que pensar, 60 vezes 12 vezes 1840, tem uma massa muito maior do que a massa do elétron, tá? No entanto, conseguiu-se fazer experimentos de difração com esses objetos, obtendo picos e regiões de interferência construtiva e destrutiva. Então, isso está publicado, tem a referência aí para vocês verem. É uma pena que não dê para fazer experimentos de difração com bolas de futebol, né? Porque você poderia tentar fazer difração e fazer a bola ir para o gol, mas não dá, né? Depois em casa vocês tentem calcular o comprimento de onda de uma bola de futebol. Pega o H, divide pela massa, mv, sei lá, qual que é a velocidade de um chute de um jogador, você põe lá uma estimativa, energia macroscópica, né? E tenta ver qual que é o comprimento de onda, vocês vão ver que é muito pequenininho, que você, evidentemente, para você obter o efeito, visualizar o efeito do caráter ondulatório, você tem que ter difração com fendas que são da ordem de grandeza do comprimento de onda do que você está fazendo difratar. Então, esse é o problema. Você quer fazer com elétrons, por exemplo, ter o comprimento de onda da ordem de Angstrom. É perfeito você fazer difração num cristal, porque o espaçamento dos planos cristalinos é da ordem de Angstrom. Então, está na mesma ordem de grandeza. Agora, se o seu comprimento de onda for 10 a menos 30 do metro, não vai ter fenda, não vai ter simplesmente nada que você consiga observar esse caráter ondulatório. Então, não tem nenhum perigo de eu difratar pela porta. Ou da bola de futebol do Cristiano Ronaldo, difratar no gol ou alguma coisa, porque o comprimento de onda é muito pequenininho. Tá, depois, interferências com moléculas maiores ainda, são 32 carbonos, 18 hidrogênios, 8 nitrogênios, então a macromolécula, ou então essa aqui é pior ainda, né? Então massas enormes, aqui tem 114 átomos, aqui tem 58 átomos na própria molécula do feixe que você está difratando nesse experimento de fendas, né? E você observa o resultado, na forma de sequências de faixas claras e escuras. Aqui, depois de zero, no instante inicial, você não vê nada, não tem quase nada chegando. Depois de 2 minutos, você vê alguns pontos onde algumas moléculas chegaram. Depois de 20 minutos, você já vê uma região mais clara aqui, outra mais clara aqui, outra mais clara aqui, e um escurão no meio. Depois de 40 minutos tomando o dado, você vê as faixas onde chegaram bastante moléculas e faixas escuras no meio. E depois de 90 minutos, você tem a figura de difração coletada, né? É muito legal, é um experimento bastante atual. Tem até
aqui uma graduação do colorido para dizer a intensidade, né? Tá aqui o perfil da intensidade normalizada para os dois feixes. Então, no fim, o que eu estou querendo resumir para vocês é o seguinte, que você realmente tem uma dualidade nessas características de onda ou partícula. Você, às vezes, precisa apelar para descrever um determinado experimento usando um modelo, às vezes precisa usar o outro modelo. E, na realidade, é interessante que você nunca consegue usar os dois modelos simultaneamente. Então, salientando para vocês que há uma complementaridade nas duas descrições, né? Então, isso, inclusive, é um princípio, chama princípio da complementaridade. Ó, esse aqui é um YouTube, é um experimento de dupla fenda feito com feixe de elétrons. Então, ao longo do tempo, você vai ver que vão pipocando elétrons na tela. Você está vendo a tela? Aí você olha assim, vocês estão vendo os pontos onde os elétrons estão atingindo o anteparo, mas vocês não estão vendo nenhuma franja, tá? Nada, vocês estão vendo? Tem uns borrões, né? Nada ainda. Agora, com o passar do tempo, você vai vendo que tem umas faixas que vão se formando mais escuras. E as outras estão ficando mais brilhantes. E ao longo do tempo, você vê então as franjas de interferência claros, nítidos. O importante é você pensar em termos dos fótons chegando e no fato de você ter mesmo o padrão de interferência. Ao longo do tempo vai se formando aquela sequência de faixas claras e escuras. Então, agora, a coisa vai ficar um pouco mais técnica. Porque, vejam, do ponto de vista de você explicar interferência ou difração, né, de uma radiação eletromagnética, o que a gente estava fazendo? A gente pegou a luz proveniente, por exemplo, de uma das fendas no anteparo, da outra fenda, e fomos somar os campos elétricos naquele ponto, né? A intensidade da onda naquele ponto é proporcional ao quadrado do campo elétrico total. Então, você sobrepôs os dois campos e quadrou o campo, está proporcional à intensidade, e você explica. Mas você tem, de fato, no caso da onda eletromagnética, você tem o campo elétrico, você tem o campo magnético que tem uma característica de onda. Mas o que é que tem característica de onda para um elétron, por exemplo? Para você fazer difração, vai ter que ter alguma coisa que tenha lá um seno de kx menos ômega t, ou uma fase, alguma coisa que tenha um seno, né, para a partícula, para você poder fazer interferência ou construtiva ou destrutiva. No momento nós não temos nada, nós estamos com as duas mãos vazias para descrever as partículas. Então, do ponto de vista de onda eletromagnética, você estava pensando na radiação eletromagnética como constituída... O que é que oscila? São campos elétricos magnéticos do tipo que eu escrevi aqui, né? Um campo elétrico, estou escrevendo como uma função senoidal, uma amplitude E0, né? E um seno KR menos ômega t, K uma direção qualquer, R é um ponto XYZ no espaço. E essa aqui é a forma genérica de um campo eletromagnético oscilando com uma frequência ômega igual a 2π, né? 2π a frequência, ômega a frequência angular. Se, por exemplo, a sua onda eletromagnética estivesse andando na direção X, só uma onda plana andando na direção X, eu poderia, em vez de escrever KR, escrever simplesmente KX, e eu caio na expressão que vocês estão acostumados a ver, né? O campo B é proporcional a esse campo elétrico. Com ele eu posso fazer o vetor de Poynting, né? Fazendo o produto vetorial do E com o B, e fazendo a média do vetor de Poynting eu consigo achar a intensidade. Então, vejam, eu tenho alguma função que é oscilante, que é exatamente, são os seus campos, suas amplitudes do campo. Então, isso do ponto de vista de radiação eletromagnética em termos de ondas. Em termos de fótons,
eu tenho a mesma radiação eletromagnética, estou pensando nela, constituída de fótons de energia E igual a hν, né, proporcional à sua frequência, Ni é a frequência, H constante de Planck. Ou se eu não quiser escrever hν, eu escrevo H cortado ômega, e o ômega que está aqui é o mesmo ômega que está lá. Ou então eu penso nos fótons como tendo um momento P, que é H cortado K, e esse vetor K é o vetor de onda, é a direção onde a onda plana está indo, é o mesmo K que está aqui. Então eu sei fazer o paralelo, né? Quer dizer, pelo menos, tá? Pelo menos o mesmo K que aparece na expressão do campo elétrico aparece no momento aqui. A mesma frequência que aparece no campo elétrico aparece na energia aqui. Então eu tenho um ponto, eu tenho os elos, eu tenho os pontos correspondentes, vamos dizer assim. Agora, depois do de Broglie, para partículas, o que eu tenho? Eu tenho a extensão dessa ideia de ter uma energia, uma partícula com uma certa energia ter uma frequência associada a ela, uma partícula com um certo momento P ter um número de onda, portanto, consequentemente, um comprimento de onda associado a ela, né? Lembrem que o módulo do K é 2π sobre lambda, então dizer que tem um P, tem um K, tem um lambda. Tem um comprimento de onda associado. O ponto é que para fazer uma interferência, ou qualquer interferência construtiva ou interferência destrutiva, eu preciso ter alguma coisa que tenha caráter de onda, tem que ter uma função que tenha alguma coisa oscilante para eu poder fazer interferências, e interferências construtivas, interferências destrutivas. E o que será isso? Vai ser exatamente uma função que eu vou introduzir, que nós usamos a letra psi, ela é caracterizada como uma função de onda, ela é batizada função de onda, e da mesma forma, ela é uma função escalar, tá? Ela é só função, ela não é um vetor. Aqui, isso também é uma função de x, y, z e t, só que o campo elétrico é vetorial, né? Ele tem um vetor, ele tem a cada ponto, e a cada instante ela associa as 3 componentes do campo elétrico, né? No caso, pode ser 0 alguma, mas em princípio tem componente EX, componente EY, componente EZ. No caso da função de onda, dessa psi, é a letra que é comumente usada, ela é uma função escalar. Então ela é um número, ela não é vetor. Isso que eu quero dizer, é um escalar. E esta função satisfaz uma equação diferencial, que é, então, a equação básica da mecânica quântica, é a equação de Schrödinger. Então, é exatamente aqui que nós vamos começar a nossa trilha do começo da mecânica quântica, né? Então, essa função de onda, ela vai ser interpretada, isso nós vamos construir ao longo dos próximos slides, ela vai estar associada, ela vai ser interpretada e vai nos levar a um conceito que é exatamente o de uma densidade de probabilidade. Com aquela psi que nós construímos, que eu escrevi aqui, eu vou construir uma grandeza. Isso é o resultado, tá? Só estou prevenindo vocês. Deixa eu escrever um pouco mais para cá. X, Y, Z e T. Eu vou construir uma grandeza que vai ser, então, definida, vai ser introduzida como uma densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade do quê? De encontrar a partícula em torno do ponto x, y, z no instante t. Tá? Então, um máximo de difração é onde eu tenho uma grande probabilidade de encontrar elétron, eu vou ter uma densidade grande de probabilidade de encontrar o elétron lá. No lugar onde eu tenho mínimo de probabilidade, a minha densidade de probabilidade vai ser simplesmente 0. Essa é a ideia que nós vamos construir. Tá? Então, é isso que nós vamos chegar no fim.
essa densidade de probabilidade ela vai ser definida como o módulo dessa psi ao quadrado. Como essa função vai resultar ser uma função complexa, eu digo complexa do ponto de vista matemático mesmo, ela vai ter i's no meio da história, né? Então, eu preciso, para definir uma densidade de probabilidade, eu preciso definir esse quadrado da psi como psi conjugado psi. Vocês devem se lembrar que toda vez que você pega um número complexo e multiplica pelo conjugado dele, o resultado é real. Tá? O resultado é real. E real positivo. E uma probabilidade tem que ser positiva. Tá? Então, por isso que essa densidade de probabilidade está definida em termos do módulo ao quadrado dessa função de onda. Esse conceito veio do Max Born em 1900 e... Também, logo depois, sim, também ganhou o prêmio Nobel. Também ganhou. Né? E exatamente, essa é uma interpretação da mecânica quântica em termos de probabilidades. Nós vamos, ao longo dos exemplos que nós formos ver, tratar exatamente de entender o que isso significa. Tá? Mas é uma função densidade de... Da mesma maneira que vocês em Física 3, por exemplo, tratavam densidade de carga num fio, ou densidade de carga numa superfície, ou densidade de carga elétrica num volume, isso aqui é uma densidade de probabilidade. O conceito vai ser transponível, é exatamente a mesma correspondência. Por ser uma densidade de probabilidade, veja, quando você tem certeza de alguma coisa, quanto que é a probabilidade? É 100%, ou a gente diz em termos de probabilidade, é 1. Probabilidade ser 1 é a probabilidade de uma coisa que é certa, que vai acontecer. Então, para essa função psi conjugado psi módulo quadrado, ou esse ρ ser uma densidade de probabilidade, é necessário que, se você integrar essa probabilidade sobre o volume todo do espaço, em algum lugar a partícula tem que estar. Então, integrar a densidade de probabilidade por um volume, no volume todo, tem que dar 1. 1 significa certeza de que a partícula está no volume total. Tem que estar em algum lugar. Né? 1 significa exatamente que é garantido para você que a partícula está em algum lugar. Tá? Nós vamos construir... Isso é só o resumo, tá? Nós vamos construir lentamente isso aqui. A função de onda vai me carregar, então, a informação máxima que eu vou conseguir obter a respeito de onde a partícula num determinado sistema está. Na realidade, vocês já usaram, vocês já viram isso. Aplicado, por exemplo, quando vocês estudaram os orbitais dos elétrons nos átomos, que vocês falavam, vocês não sabiam, mas aqueles orbitais são nada mais, nada menos do que as representações dos estados em termos de densidade de probabilidade. Então, isso nós vamos ver também quando formos estudar a parte de física atômica. Então, passando aqui, e agora, para contentar o nosso colega, eu fiz uma listinha para você, né? Então, de todos os nomes que a gente menciona na aula, quantos que ganharam em algum lugar o prêmio Nobel? Então, primeiro o Planck, pela explicação da radiação térmica de um corpo negro, depois Einstein pelo efeito fotoelétrico, de Broglie pelo postulado de associar um comprimento de onda a partículas, depois Schrödinger pela construção, vamos dizer, pelo início da construção da mecânica quântica, Compton pelo espalhamento de raio-x, né, nos átomos, Heisenberg eu não falei ainda, mas vou falar já já, Davidson e Thomson pelos experimentos de difração de elétrons e o Born pela interpretação probabilística da psi conjugado psi. Vejam, o desenvolvimento da teoria quântica, e que levou, então, à mecânica quântica, não foi assim, de hoje para amanhã. Foi ao longo de 2 décadas, no mínimo. Então,
os conceitos foram lentamente incorporados. Eu falei para vocês que não foi uma unanimidade acreditar em fótons, e é claro que não foi uma unanimidade acreditar em comprimento de onda de elétrons. Então, há uma evolução lenta e que tem que ser incorporada na física. Então, não pensem vocês que vocês têm que engolir isso assim, de primeira. Não é. Não foi assim nem ao longo de décadas, muito menos vocês aqui em meia hora. Não é absolutamente trivial. Então, os primeiros desenvolvimentos ainda eram baseados assim, era muita coisa postulada. Ah, vou postular isso, vou postular aquilo, vamos postular que existe fótons, vamos postular que existem estados quantizados, lá no caso do Planck para o corpo negro. Vamos postular que existe um comprimento de onda associado aos elétrons. Então, isso tudo nem sempre era muito consistente, formando um corpo de uma teoria. Então, levou um certo tempo.